Olá, mestre. Essa pergunta ficou da aula passada, né? Como ter um controle maior do nosso corpo durante um transporte? Então, é uma pergunta que exige uma explicação mais longa e eu peço a paciência de todos, até para que todo mundo possa compreender, né, de fato, o que o nosso irmão ou a nossa irmã, a gente tá falando sobre isso, né? Que ela está falando sobre isso. Primeiro, que é transporte, né? Médio de transporte. Esse termo é muito utilizado nas umbandas, de forma geral, para distinguir, né, ou definir, acho que é a palavra mais adequada, aquele médio que tem, né, a facilidade, né, tem a facilidade de incorporar seres, né, em sofrimento, né, ou seres de uma baixa vibração, né? Vamos dizer assim, né? Então, o médio de transporte, ele incorpora, ele tem a função de incorporar, né? Além dos seus próprios guias, mas também algumas entidades essencialmente sofredoras, né? Então, é preciso esclarecer que são raras as situações onde há uma necessidade de incorporação desses seres, né, dentro das giras, né, ou dentro das giras internas, ou às vezes pode acontecer, né, quando há uma necessidade específica nas giras externas também, mas isso acontece mais em reuniões mais reservadas. Então, são raras as situações. Por quê? Porque as entidades elas são auxiliadas dentro do contexto da Umbanda a nível astral. Então, são muitas as movimentações que ocorrem de acordo com pembas que são riscadas, de acordo com elementos que são movimentados, né? Seja ele ligado à terra, ar, fogo e água, e todos esses recursos que são muito utilizados, as ervas, né, de forma geral, a marafa e todos os elementos que nós movimentamos na Umbanda, né, eles acabam movimentando, né, aspectos que auxiliam essas entidades, dão caminho, dão encaminhamento, né, dão desagregação de vínculos, né, com dessas entidades, né, com determinados locais. E aí, algumas vezes, há uma necessidade de um processo, né, de incorporação dessa entidade. E aí, dentro desse contexto, o médio de transporte é que faz esse papel. Esse termo está muito ligado às atividades onde, através do desdobramento, com auxílio de Exus e com auxílio de pretos velhos, normalmente pretos velhos, mas caboclos também, mas essencialmente Exus e Pretos Velhos, e através do desdobramento, né, os médios eles são encaminhados por essas entidades para certos locais, a exemplo da casa de algum consulente, através do processo de desdobramento consciente. E aí, dentro desses processos, quando a entidade é acompanhada por um médio que está encarnado, né? Um médio que está encarnado e está desdobrado, e essas entidades eles usam, né, vamos dizer assim, da energia mais material, né, mais ligada ao plano físico, e as características do ectoplasma que esse perispírito está envolto, né, por causa das conexões que ocorrem no corpo físico, né, desse médico que está lá em relaxamento, em um transe neuroanímico, né, no transe anímico, porque o processo de desdobramento não é necessariamente uma experiência mediúnica, né? Ela é uma experiência essencialmente anímica. Então, que é uma qualidade do ser, né? E aí algumas pessoas fazem isso de forma consciente. Esses médios de desdobramento vão nesses locais de forma consciente e em certos trabalhos que nem todo terreiro faz, né? Normalmente são terreiros das quais o sacerdote tem outorga para movimentar essencialmente energias ligadas às almas, né? E aí esse processo faz com que os espíritos utilizem
essa energia, que tem características mais ligadas ao plano físico, para auxiliar, né, nos processos de limpeza desses ambientes e também ligado ao processo como um verdadeiro imã, né, atrair, né, essa entidade para uma incorporação. Então, o médio se desdobra, estou dando só um exemplo de atividade até para compreender esse processo de transporte, né? Então, o médio se desdobra, vai para um ambiente, né? Esse ambiente existe um invasor específico, as entidades podem estar em um padrão vibratório, né? As entidades que acompanham, né, o médio em assistência, os guias ou o Exu, podem estar num padrão vibratório da qual a entidade não consiga enxergar, né? Porque a gente sabe que padrões iguais, eles se, se enxergam, se comunicam com mais facilidade através do processo até não só energético, mas puramente visual, porque estão também no mesmo padrão, né, na mesma faixa vibratória, e aí eles usam esses médios desdobrados para atrair para um processo de incorporação no terreiro. Por isso que o termo é transporte, né? O médium vai lá e traz essa entidade. E aí, quando o médium incorpora nessas atividades, obviamente, o terreiro tem uma estrutura de proteção, obviamente, são incorporações que são muito controladas, é tanto que, durante essas incorporações, o próprio astral, né, conduz a esta conexão, né? Porque como há uma assistência espiritual, né, como há uma assistência espiritual, todo esse processo de conexão muitas vezes são provocados pelos guias que estão dando assistência a esse trabalho, de acordo com essa necessidade. E aí o que é que acontece? Normalmente o médio ele sente um impulso para, né, segurar as mãos, né, ou curvar as mãos para as costas, como se a entidade, né, o guia que está acompanhando, o Exu que está acompanhando, o preto velho quipondeiro que está acompanhando, né, como se a própria espiritualidade criasse uma massa energética, usando até inclusive nosso próprio ectoplasma para prender a entidade, né, prender a entidade. Essa incorporação desses seres, né, com o processo vibratório mais inferior, seja através do processo do sofrimento, seja através de entidades mais perversas que pode acontecer. Essas conexões ocorrem principalmente no chakra solar, no chakra humeral e no frontal. Humeral dando conexão, humeral e solar, né? Dando principalmente o aspecto da incorporação propriamente dita, que vai dar o gesticular, vai dar, né, o processo ligado ao controle do físico de forma mais intensa. Então, quando tem essas conexões, a gente pede para que quem está com o microfone ligado desligue, por gentileza, ou então as pessoas que estão como co-anfitriões possam me ajudar a desativar o microfone de quem está ativo. Então, o que é que acontece? Quando essas conexões ocorrem, o médio tende a sentir um processo muito intenso da simbiose, né? Como assim? Tudo que a entidade está sentindo, o médio passa a sentir por causa dessas conexões, que é principalmente humeral, ciliar, né? Mental e, obviamente, chakras, né, mais inferiores, como o chakra básico, porque precisa desse fluxo de energia do médio, né? É uma energia mais material do médio para poder manter essa entidade incorporada, né, de forma mais intensa. E aí, o que é que acontece? Quando ocorre essa conexão, há uma simbiose de pensamento, sentimento e de ação, né? E aí, tudo que a entidade sente, o médio vai reagir e sentir dentro do aspecto, né, das emoções ou dos sentimentos, ou de forma geral das reações
né, fisiológicas do corpo. Então, se for uma entidade sofredora, ela vai sentir, né, aquilo que ela está sentindo, o sofrimento, o medo, a angústia, a náusea, o pavor, né, dores, isso o médium vai sentir. E para algumas pessoas que não têm experiências, por isso que os médios de transporte normalmente, né, são que têm funções dessa atividade nos terreiros que têm essa predisposição para essa atividade, são médios que são um pouco mais antigos em relação à corrente. Normalmente são médios que já trabalham um pouco mais de tempo do que os outros, né? E aí, por quê? Por causa desse entrechoque, entrechoque. E aí, o que é que acontece? Quando ele está sentindo essa simbiose, o médium está sentindo, então ele vai sentir medo, angústia, raiva, rancor, né? Tristeza, ele vai ter essas sensações, por quê? Porque a incorporação é intensa e há uma simbiose, né? Uma troca energética. E aí, naturalmente, há esse impulso vibratório, né? Faz com que o médium ele faça uma pressão, naturalmente, uma pressão nas mãos, né? E essa pressão nas mãos tem a ver com esse impulso, né? Que está envolvendo os dois e, ao mesmo tempo, essa pressão da mão, né, faz com que o médium mantenha um controle mínimo, né, de suas ações. E aí, isto é a mediunidade de transporte, né? Então, quando é um quiumba, né? E aí esse quiumba traz uma carga energética muito intensa, naturalmente o médium vai sentir tudo isso. Por isso que depois dessas reuniões, né, o médium é orientado a fazer uma sequência de banhos de ervas para se restabelecer, né? Porque é importante por causa do padrão vibratório dessas entidades. Porque sim, eles podem deixar, não quer dizer que elas deixam mais, podem deixar resquícios vibratórios que o banho de erva vai, ou defumação no próprio momento, né, vai com toda certeza resolver. E aí há alguns aspectos para a gente falar relacionado a esse controle, né? Primeiro, educação mediúnica no sentido de controle mental do impulso, né? Então, vem um impulso da ação. O médio, em milésimos de segundo, isso só com a experiência e com o tempo, ele aprende a conter aquilo que a entidade está querendo fazer. Isso é muito rápido, né? E aí a entidade tem um impulso de se levantar de uma forma muito rápida, às vezes agressiva, para querer, às vezes, esganar aquela pessoa da qual aquela entidade é obsessora, né? Cabe o médium e sim tem um controle através de seu próprio processo mental, porque quase sempre os médios de transporte da atualidade, né, são conscientes, ou são totalmente conscientes, ou são semiconscientes com algumas, a depender da situação, que depois a gente pode detalhar todo esse processo. Então, o que é que acontece? O médio, primeira coisa que eu quero destacar, o médio, ele tem sim um fluxo de pensamento que antecede uma ação, porque todo o processo mediúnico é assim. Às vezes isso acontece de forma muito rápida, e aí, de forma, às vezes, o médium é pego desprevenido e acaba cedendo o impulso, né? O médium consciente, o semiconsciente, ele precisa ter consciência, né? Ele precisa ter a sua mente ativa para compreender, para frenar aquela entidade. Então, vem uma vontade tremenda de uma ação. Cabe a você frenar essa ação, principalmente colocando forças nas mãos quando ela estiver voltada para trás, quando você tiver incorporado uma entidade dentro do aspecto da energia perversa. Cabe o médio também fincar os pés no chão a gerar uma espécie de para-raio. Então, na hora que você incorpora essa entidade, você finca bem o pé no chão, como que você colocasse forças nas pernas,
há um fluxo energético tão intenso que o excesso de energia, né, densa que está circulando no seu corpo, que está envolvendo você de tal forma que faça você perder o seu controle, você está movimentando essa energia e canalizando através dos chakras dos pés, né? Então, esse é o segundo processo, você colocar força nos pés, né? Para que, através dessa força, como se a força dentro do aspecto do corpo físico direcionasse um fluxo de energia para onde? Para o local que você está direcionando a força, né? Então, acaba funcionando como uma descarga. Então, o processo, a educação mediúnica dentro da consciência e da semiconsciência é importante analisar, isso é muito rápido, mas é importante analisar aquilo que está, aquele impulso que está sendo recebido, seja levantar um braço, né? Por isso que tende os médios, quando voltarem dessas incorporações, sentir o corpo muito dolorido. Também natural no dia seguinte sentir esse corpo dolorido. Por quê? Porque o próprio corpo físico, né, o próprio impulso mental, isso às vezes até inconscientemente, acaba colocando uma força tão grande no corpo para conter a entidade. E essa força tem a ver com essa descarga que eu estou falando. Então, isso é algo, apesar de ter sensação física, ou seja, de ter dor depois, mas é algo que faz parte do processo, inclusive, para provocar uma certa segurança, né, nesse processo. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa está relacionado a uma disciplina extrema em relação aos banhos. Porque o que vai fazer com que você tenha um controle maior das conexões dentro do aspecto da mente, dentro do aspecto da energia, dessas conexões dos chakras, e controle desses impulsos é essencialmente o tamanho da disciplina que você teve ao fazer o preceito. Então, se você, né, é extremamente disciplinado nos preceitos e você não toma banho de erva apenas antes de ir do terreiro, então você mantém, né, mantém os amacis e você mantém os banhos de ervas, né, regulares. Quando esses entrechoques acontecerem, né, o choque vai ser muito menor, né? O entrechoque vai ser muito menor. Vai existir um entrechoque? Vai. Né? Vai existir um impulso para ações, às vezes inadequadas, seja através da fala, né? Ou seja através do gesticular. Né? Então, cabe ao médium controlar esse impulso, né? Mas esse controlar vai estar relacionada a esse processo também de preparação, porque os chakras vão estar no fluxo tão harmônico que quando virem esses entre choques, né, o médium vai conseguir, né, conseguir através do fluxo mental controlar. Se ele está num padrão vibratório mais inferior, né, mais denso, brigou em casa, né, teve alguma discussão desnecessária momentos antes da gira, vem passando por alguma frustração na vida pessoal, então tudo isso cria uma massa energética e vai facilitar esse quiumba controlar mais a incorporação, né, por um processo de vibração. Mas precisa estar claro que o fato de você ter incorporado uma entidade sofredora ou um quiumba não quer dizer que você estava com um padrão parecido daquela entidade. Na verdade, às vezes, o próprio astral, como eu falei, ele cria, né, ele cria um ambiente propício para acontecer isso. Por quê? Existem situações onde aquela entidade precisa estar acoplada ao médio para receber um choque energético desse médio que está envolvido também com energias que foram manipuladas pela espiritualidade para assim conseguir, né, ser encaminhado. Por isso também o nome médio de transporte. Então, às vezes já aconteceu e eu já acompanhei esse processo presencialmente de entidades que sofredoras
que não conseguiam, no nível astral, enxergar os guias que estavam querendo resgatá-los, e quando acoplou a um médium, através da incorporação, nesse exemplo, chorando copiosamente, né, sobre as suas próprias dores emocionais, e quando a entidade estava acoplada ao médium, ela enxergava os guias a seu redor, né? Enxergava, né, os pretos velhos e as pretas velhas ao redor e dialogavam com esses pretos velhos, sejam eles a nível astral, sem estar necessariamente incorporado com outro médium ou incorporado com outro médium. Então, quase sempre há uma necessidade, né? Então, há uma necessidade do uso do verbo, né? Há uma necessidade de um aspecto doutrinário dessa entidade para que ela mude naquele momento um padrão vibratório do pensamento para assim ela conseguir ser encaminhada. Agora, existem seres que não são doutrináveis. Esses seres não doutrináveis são encaminhados, seja por um sacerdote, normalmente mestre de iniciação, ou um mestre que tenha o conhecimento de movimentar essas energias, ou por um preto velho, preta velha, né, ou caboclo incorporado, ou um Exu incorporado no médio, e atua a movimentar energias a fim de dar encaminhamento para aquela entidade, né? E aí, esse encaminhamento para essa entidade, se for no caso de um médium não incorporado, ele sendo mestre, ele vai movimentar a lei de Pemba. Normalmente, quando acontecem essas incorporações no nosso terreiro, eu risco uma Pemba e coloco embaixo da cadeira do médium, antes dele incorporar, porque eu já estou percebendo a energia circulando, ele sequer se levanta da cadeira, né? Então, todo esse processo está relacionado a uma movimentação de uma necessidade extrema. Porque se aquela entidade precisou vir ao terreiro, é porque houve uma necessidade. Ela não estava alcançando o padrão, ela não estava chegando àquelas entidades que estavam em processo de resgate, né? Ou, além desse padrão vibratório, às vezes, quando é uma entidade mais perversa, porque às vezes aquela entidade precisa, né, de alguma forma, sentir esse choque anímico do médio, a fim de desconectar essa entidade daquele local da qual ele está ligado, né? Então, tudo tem um porquê, tudo tem um fundamento. E eu ouço muitos médios, né, médios sacerdotes, né, que dizem assim, mas não há, nunca há uma necessidade de incorporar esses seres de sofrimento. Mas aí, quando a gente começa a conversar e observar, a gente percebe que, na verdade, eles não têm habilidade de movimentar com essas energias. Porque eu concordo, sim, que o terreiro, de forma geral, muitas das situações são resolvidas a nível astral e não há uma necessidade, sim, de incorporação desses seres, seja em sofrimento ou esses seres mais perversos. A grande maioria, mas existem sim situações que precisam dessa intervenção, e isso só vai ocorrer, obviamente, dentro de um aspecto onde há um direcionamento, conhecimento mínimo para conduzir, porque a espiritualidade daquela casa não vai permitir de forma alguma ocorrer essas incorporações se a casa não está apta a movimentar essas energias. Se isso acontecer e o sacerdote ou as entidades guias da casa não são aptas a movimentar essa energia, aí temos um problema, né? Muito grande, né? Temos um problema porque permitiu-se movimentar algo da qual as pessoas ali, sejam encarnadas ou desencarnadas, não são aptas a movimentar isso. Então, de forma geral, como ter um controle maior durante o transporte é você estar ativa mentalmente, né, ao processo do impulso da entidade. Então, ter controle do seu próprio fluxo de pensamento. Estar ativa durante a incorporação
é não se deixar levar por esse impulso. E aí diz assim, poxa, eu tô sentindo energias das quais eu não conheço, né? Eu tô com medo, né? Vamos dizer assim. Estou com medo porque eu estou sentindo raiva, estou sentindo medo, estou sentindo angústia, então tudo isso é um misto, né, de sentimentos, provoca um misto de sentimentos no médio que desestabilizam ele. Por isso que a prática, né? A prática do exercício, dos aspectos, né, que são vivenciados dentro do terreiro, eles são extremamente importantes, porque eles vão ajudar o médium a saber como conduzir o pensar, agir e o sentir, né, dentro de vários aspectos, fora do terreiro, na nossa vida do dia a dia, e principalmente dentro do terreiro. Então, controlar, né, o fluxo mental das entidades, ou controlar, filtrar, porque se a entidade chegar querendo xingar todo mundo, você vai permitir isso acontecer? Isso tem a ver com a educação mediúnica, viu? Ah, mas é a entidade que está xingando. Aí você vira um isentão e às vezes você acaba gerando desconfortos que são completamente desnecessários. O ser espiritual ali que incorpora, ele não incorpora para xingar todo mundo, ele incorpora para ser auxiliado. Então, se você tem consciência, através das práticas dos estudos, tem consciência do seu controle, né, no seu aspecto da incorporação, então a entidade vai querer xingar todo mundo, mas você não vai permitir. Você pode até exteriorizar através que essas entidades, né, essas mais quiumbas, né, através de um processo de rosnar, através de um processo de trincar, né, a força da, do, da, dos dentes, né? Então você consegue conter. Mas isso é disciplina, disciplina, disciplina. Em quê? Em tudo que o sacerdote está ali orientando a fim de equilibrar suas energias, seja do amacio, do banho, das firmações, né, da psicoterapêutica do terreiro, quando vocês estão recebendo as orientações do guia, né? Está relacionado não só à disciplina, 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 mas também está relacionado ao seu processo de consciência naquilo que você se propõe a fazer. Então, você está se propondo a ajudar esses seres, então vamos ajudar. Então, nossa consciência ativa vai conduzir a controlar. E a espiritualidade está ali ajudando. A espiritualidade está ali ajudando, porque normalmente incorpora, naturalmente você sente uma força voltando, fazendo com que seus braços se finquem, né? E quase sempre se coloquem para trás, para como se a espiritualidade, e algumas vezes é isso de fato que ocorre, é como se ela criasse uma massa energética, que eu poderia comparar né, a algo que prende, né, as mãos da entidade para ela se sentir realmente presa. E aí, quando essas atividades ocorreram já em nossa casa, quando há necessidade e ocorre, então os próprios médios, os próprios espíritos, quando eles são os perversos, eles acabam dizendo assim: por que vocês estão me prendendo? Né? Não, me solte, eu não vou conversar com você. Né? Eles começam a revidar porque estão se sentindo presos, né? E é isso que ocorre no astral. A espiritualidade da casa séria naturalmente vai controlar também, né? E também tem situações que ocorrem de incorporações de sofredores que ocorrem dentro de um aspecto ainda um pouco desajeitado, que também a espiritualidade permitiu que isso acontecesse para que haja uma educação mediúnica, né? Não, que provoque no médium uma profunda reflexão de buscar meios de compreender isso que ele está vivenciando, isso que ele está sentindo, para que ele possa aprender um pouco mais, né? Para que ele possa de forma mais consciente, auxiliar essas entidades. Então, disciplina, disciplina, disciplina e, essencialmente, né, a predisposição de aprender. Obviamente que tem muito mais detalhes,
né? Existem técnicas, existem pembas específicas que esses médios recebem, existem elementos específicos que fazem encaminhamento dessas entidades, né? Aqui na sala do passe ocorre algumas vezes de um consulente começar a incorporar uma certa energia, a gente já intervir para desconectar a pessoa e dar logo encaminhamento para a casa das almas. Então, existem procedimentos, existem técnicas, existem coisas que são feitas que eu acredito que não é, por hora, o momento adequado de detalhar isso, né? Mas, de forma geral, é isso. Eu me desculpo pela resposta extensa, mas há uma necessidade de contextualizar para compreender de forma geral. Eu espero que tenha ajudado minimamente a pessoa a compreender esse processo e certamente pela pergunta deve ter vivenciado alguma experiência que é relacionada a essa mediunidade de transporte. Ocorre, ocorre. É raro ocorrer, é raro ocorrer. Existem algumas situações que é necessário, é necessário. Quando isso ocorrer, a própria espiritualidade vai conduzir, tá certo? Então vamos para a próxima pergunta.